Salve família gremista, acabou agora na Arena 2-0 pro Grêmio, uma vitória importante para dar confiança pro Grêmio conseguir embalar de vez. Só que a gente tem que falar sobre a lesão do Marlon, né? Foi algo assim, cara, foi muito triste a cena do Marlon, do pé dele, né, quebrado, né? E esperamos que tenha uma recuperação logo, né? E que volte mais forte e que consiga ter uma recuperação rápida, né? Que foi uma coisa assim, foi um troço assim foi muito triste, sabe? E é um jogador importante pro elenco, pro grupo, né? E a gente não tem um substituto para ele. Tem o guri da base, tem o Caio Paulista, mas nenhum chega perto do que o Marlon representa dentro de campo, né? Da entrega do Marlon. E esperamos que ele se recupere o mais rápido possível, mas ora, foi uma cena muito feia, foi uma cena muito chocante, assim, sabe? Então, a gente não sabe quanto tempo pode levar, né? Pode levar 9 meses, mas enfim, força pro Marlon, tamo contigo, Marlon. Obrigado por tudo, pelo todo o teu empenho e dedicação. Falando do jogo, o Grêmio foi bem. O Vitória não conseguiu ter armas para conseguir transpunir a zaga do Grêmio, que foi muito bem mais uma vez hoje, gostei. O Vieira mais uma vez seguro, o Balbuena, né, ajudando muito bem defensivamente, o Pavon também, né, com muita intensidade, entrega, isso é muito importante. O Marlon quando estava em campo também, né, o Marlon é um jogador que ataca muito bem e defende na mesma proporção, isso é muito importante. O meio de campo do Grêmio ali um pouco mais engessado, né, um pouco mais marcador do que criativo, né? Mas mesmo com a figura do William, né? O Nardoni e o Pérez com o William até que foi o cara que mais propôs jogo, né? O cara que mais tentou finalizar de média e longa distância. Um time do Grêmio não finaliza. Eu acho que poderia ter essa característica, né? Testar o goleiro, fazer uma finalização de média e longa distância, né? Para ver, né? Até para às vezes dar casualidade de acertar um chute bom e fazer o gol, né? Enfim, o Grêmio trabalha muito a bola, só que sem profundidade, sem fluidez, e isso é um problema. Mas o primeiro tempo do Grêmio foi superior, o Grêmio teve mais finalização, posse de bola, o Grêmio foi mais positivo, o Vitória mais defensivo, saindo em contra-ataque, mas não estava conseguindo encaixar, né? Méritos pro Grêmio saber ocupar os espaços, isso é muito importante. Né? O gol do Grêmio sai numa jogada displicente do zagueiro que faz um gol contra, mais na insistência do que na organização naquele momento do Grêmio, mas o Grêmio foi coroado com um gol, mesmo sendo contra, é gol, né? Feio não fazer gol. E aí o Grêmio poderia ter ampliado o resultado ainda num pênalti que o juiz não deu. Né? Ele marcou o pênalti, aí o VAR chamou, aí ele mudou de ideia. Cara, mas foi pênalti. O Carlos Vinícius estava muito perto de fazer o gol e ele calçou o Carlos Vinícius, mas o juiz, o VAR achou que não foi pênalti. E vida que segue. Acabou, começa o segundo tempo, o Vitória sai pro jogo, né? Até tenta criar algumas situações, né? Assusta em alguns momentos, só que dá espaço. E nesse espaço, aos 8 minutos, o Everton faz um lançamento, né? O Carlos Vinícius fica no meio, a bola sobra para um uso que bate no contrapé do goleiro, fazendo 2-0. E aí acredito que o Grêmio ganhou o jogo, porque o Vitória ficou sem reação. Aí o Grêmio foi mais incisivo, o Grêmio foi mais para cima. Aí depois saiu, entrou Noriega, né? Entrou Monsalve, saiu o William, o Nardoni. Eu acho que caiu um pouco mais o nível da equipe, acho que com o Nardoni e com o William estava melhor. O Monsalve não conseguiu entrar daquela intensidade que o William estava dando. E o Noriega entrou frio. E aí na sequência tem aquela lesão feia do Marlon, né? Que ele acaba quebrando o pé. Uma cena assim muito chocante, muito triste. Aí entra o Caio Paulista e o nível do Grêmio cai, né? Depois entra o Mac e o TT, saiu o Amuso, saiu o namorado, entra o Mac e o TT, mas não tem a mesma intensidade que o Mac, que o Amuso e o namorado estavam dando, né? O nível cai, apesar de ser o TT e o Mac. Não conseguiram não conseguiram dar aquilo que o Grêmio precisava no momento, né? Que é matar o jogo de vez. Teve outro lance num cruzamento que o Pérez perdeu um gol, né? Que foi tentar fazer o gol de barriga. Mas enfim, uma vitória importante. Eu acho que a vitória, o Grêmio chega a 11 pontos. Isso é bom para cada vez o Grêmio se distanciar da margem. A gente tem um jogo difícil agora no final de semana contra o Vasco, fora de casa, o time do Renato. Mas a vitória foi boa, gostei. Acho que é a vitória para dar confiança, para dar tranquilidade para o trabalho do Castro. Ainda estamos caminhando a passo de formiga, mas há uma evolução pequena mais lá. Isso é muito importante, acho que é bacana. E esperamos que o Grêmio continue nessa crescente, né? Que não pare agora. E para que o Grêmio consiga outros resultados importantes também fora de casa. Mas a vitória foi muito importante. O Grêmio estava vindo de muitos resultados de empate, não jogando tão bem. O adversário jogando melhor que o Grêmio às vezes em casa, que foi contra o Red Bull. E hoje o Grêmio mostrou que pode se impor dentro de casa, é muito importante. Mesmo sendo o Vitória, uma equipe tecnicamente inferior, mas o Vitória, cara, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos são difíceis, não tem barbada.
Já passou o tempo da barbada. Agora, mesmo você pode ser o Remo. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo truncado. E aí precisa de inteligência e estratégia para conseguir se sobressair contra um adversário mais fraco, mas que consiga se defender muito bem. Então, isso é muito importante. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Mais uma vez, força, Marlon. Obrigado. Que Deus te ilumine nesse momento de dificuldade. Que tu volte muito mais forte do que essa lesão. Tamo junto. Beijão. Um grande abraço e o Grêmio sempre até o final.